E agora, ouro ou prata? Eu compro ouro, que já está perto das máximas históricas mais uma vez, mas não para de subir, ou eu vou para prata, que não tem feito muita coisa, mas tem um potencial de upside muito maior. É claro que eu tenho uma opinião, eu vou compartilhar com você, vou falar a verdade já, estou posicionado nos dois, vou explicar e te dar algumas dicas do que você pode fazer e quais são os pontos interessantes aí para você ficar de olho, tanto para entrar nesses caras, quanto para sair com dinheiro no bolso. Claro, eu quero te convidar para se inscrever no canal, acionar o sininho para receber mais análises aí no conforto do seu celular. Bom, agora vamos direto para o gráfico para falar um pouquinho sobre essas duas oportunidades. Que esse aqui é o ouro no semanal. No último mês, né, no mês de janeiro inteiro, pode ver que esses candles aqui eles marcam, né, basicamente o mês, são 4 candles consolidados, né, no que a gente chama ali de bandeirinha de alta, né, aquela bandeirinha para romper e seguir o movimento, que o ouro basicamente não fez muita coisa. A gente teve anúncio de política monetária pelo Fed, tivemos alguns impulsos por conta disso, mas ele ficou preso dentro dessa consolidação aqui do semanal durante o mês de janeiro inteiro. No mês de dezembro a gente teve esse impulso, essas aqui são as máximas históricas, tá? Se você tá caindo aqui nesse vídeo pela primeira vez, já te convido a se inscrever no canal. Eu falo bastante sobre day trade e commodities para quem gosta de se posicionar a médio e longo prazo, e falo um pouquinho sobre as minhas posições e o que eu tenho feito para, enfim, aumentar ou diminuir a minha exposição e proteger e aumentar o meu risco. Esses pontos que estão marcados aqui são 3 toques na região ali do 2050 que o ouro fez nos últimos 4 anos. Né? Esse primeiro impulso que você está vendo aqui, ó, no gráfico semanal, aconteceu por conta da Covid, né? Final de julho de 2020, ou seja, a gente teve essa impulsão desde o final de 2019, quando começou a Covid lá na China, depois nos Estados Unidos, chegou para cá, mais ou menos aí no carnaval de 2020, e aí, boom, essa impulsão sem parar do ouro até essa linha roxa lá em cima, tá demarcando aí o medo do mercado, né? Se eu puxar aqui o VIX, que é o gráfico do medo, você vai ver também que a gente tem essa mesma reação aqui, junto com o ouro, exatamente na mesma data, né? Que é esse spike aqui, esse spike segundo aqui, esse primeiro é de 2008 por conta do subprime. Enfim, então depois que isso aconteceu, nós batemos na porta, ou seja, buscamos aquela máxima mais três vezes, né? 1, 2, 3, essa terceira a gente rompeu, essa terceira aconteceu agora, final do ano, dezembro, um spike do ouro sem parar por conta da inflação, e aí agora a gente parou no 2000. Minha teoria, tá? Minha teoria. Nenhuma vez voltamos, tá, dessa ida às máximas e achamos suporte na região do 2000 como agora. Essa foi a primeira vez em que a região do 2000 virou suporte, ou seja, encontramos compradores, e é a primeira vez que a gente rompe uma cunha, uma bandeira, qualquer plano, qualquer, enfim, imagem gráfica que você pensar que detona impulsão de preço, né, aqui no caso do comprador, nunca aconteceu no passado. Essa é a primeira vez que a gente faz qualquer figura que seja de rompimento de consolidação, tá? Claro que cada gráfico que você for olhar vai ter uma figura diferente, mas com a mesma intenção compradora acima do 2000. Então, é uma posição que eu vou segurar sim para rompimento de máxima, né? Eu estou comprado aqui desde a região das médias curtas, quando houve esse rompimento aqui na região dos 190, e não saio enquanto a gente não perder esse fundo mais alto, né? Isso aqui é minha determinação de, olha, não vai acontecer mais esse rompimento de máxima. A gente não chegou nem perto disso, né? A movimentação está bem alta. Alvo para mim no ouro, basicamente, muitas pessoas acham que é quase impossível isso acontecer, mas não é. Alvo para mim no ouro está lá no 2.500, aquela linha vermelha lá em cima, né? Se a gente buscar aqui um gráfico um pouquinho maior, pensando numa relação mensal, você vai ver que a gente já saiu da casa de 1.000 e fomos até a casa de 2.000, assim, ó, tá? Sem pullback, né? Uma subida de 100%, justamente quando a gente rompeu
uma zona de consolidação que havíamos estado por 10 anos, bem parecido com o que aconteceu com a gente nesse segundo ciclo. Né? O computador está travando um pouquinho aqui. Então, nessa primeira década, nesse primeiro ciclo de alta do ouro, que determina o rompimento dessa região da linha roxa aqui, a gente rompeu, a gente passou aí basicamente 2 anos só subindo. Depois disso, a gente teve uma década de consolidação dentro dessa região ainda. Voltamos para as máximas agora, que é essa parte final do gráfico ali, e agora estamos batendo na porta aí sem parar, já é a 4ª vez que a gente bate na porta, para dar continuidade a essa movimentação de alta, tá? Então, eu tô nesse cara para ficar. Ouro é praticamente um ativo que só sobe. Então, se você tiver um controle inteligente e não abusivo da sua alavancagem, que é o que quebra a galera, você consegue ficar nessa posição aqui um bom tempo, tá? Então, bom, quem está comprado comigo já sabe, eu vou arrastar para o primeiro alvo até 2.500 e eu tenho o que a gente chama de overperformance. É o que pode acontecer, ele romper essa primeira parte de 2.500 e ir até o 3.000. Haverão pullbacks, é claro, é uma movimentação mensal, demora, mas espaço tem. Blue sky, céu aberto, vai ter muito, mas muito stop. Metade dos players estão comprando, metade estão vendidos. Então, o que não vai ter de stop rolando aí nessa subida até o 2.500 não está escrito, tá? Esse é o ouro, claro, eu já tenho falado bastante dele, não tem segredo. Agora o ouro e tal, e nós, diferente do ouro, nós nunca voltamos lá. Quando o Covid bateu na porta aqui, em 2020, nós tivemos uma impulsão sim da prata, mas de maneira secundária, não foi tão forte e intensa quanto foi a do ouro. Né, porque eu não sei, não acho que tentar achar uma resposta. Eu acho que o ouro é um ativo de preservação de valor muito mais querido do que a prata, é claro, mas toda essa pressão, né, se você olhar a prata ali, né, essa pressão que precede movimentos fortes, né, uma consolidação com uma baixa volatilidade, cada vez mais baixa, na minha opinião, precede movimentos explosivos. Foi assim com o Bitcoin, foi assim com o ouro também, e assim com qualquer ativo que você olhar e identificar esse tipo de compressão de preço. Então, nós estamos aqui numa oportunidade singular, ao meu ver. Né? Eu tenho pelo menos dois alvos bem claros aí, uma na região do 35 mil e a outra nas máximas, na região dos 50 mil. Né? É uma posição muito bem, assim, com um risco-ganho fantástico, tá? Que dá mais ou menos aí uma média de 25 para 1. Essa linha vermelha aqui, agora eu vou trazer esse preço um pouquinho mais... Aqui está no mensal, né? Trazer um preço um pouquinho mais para o nosso dia a dia, colocar ele no gráfico diário. Você vai ver que essa linha aqui, que é o suporte mais forte da prata, região do 20.500, né? Essa linha vermelha, deixa eu trazer ela para cá. Meu gráfico está travando um pouquinho porque tem algumas coisas ligadas aqui no computador e aí tá bloqueando um pouquinho a velocidade, né, a memória ali. Mas enfim, essa linha vermelha aí é com certeza o suporte mais forte da prata, pelo menos nos últimos 5 anos aí. Né, e esse tipo de padrão que a gente chama de cabeça ombro invertido, né, em que a gente tem a primeira impulsão, minha câmera está atrapalhando um pouquinho ali, mas nós temos a primeira impulsão do preço, né, e depois a gente forma um suporte forte, rompe o suporte, mas imediatamente já volta para aquela região de preço e segura, né, essa formação de ombro, cabeça, ombro invertido, né, com um rompimento aqui na região do 26 mil, é uma estrutura extremamente forte. Né, e com essa formação de máximas longe, né, ou seja, os próximos topos, as próximas regiões de busca de liquidez estando bem longe, lá no 35 mil e depois lá no 50 mil, dá para a gente um espaço, né, de vácuo, de preço que não é interessante para players venderem e que provavelmente vai sugar o preço até os pontos de liquidez mais fortes. Né, é uma oportunidade que dificilmente acontece. Né? Se eu trazer aqui, só para você ter uma ideia, você que gosta de análise técnica, vamos ver se você acha
Você entende o que eu quero dizer? Se a gente pegar um caso de estudo como, por exemplo, o Bitcoin, claro que eu tô ignorando um pouco aqui das razões fundamentalistas que estão por trás do que aconteceu com o Bitcoin, então me focando apenas aqui na formação gráfica, mas se a gente pegar aqui o Bitcoin, deixa eu colocar mensal para ficar um pouquinho mais fácil de você entender o que a gente pode estar olhando, né? O que precede esse tipo de movimentação. Né, a gente tem mensal ficou muito muito parecido com a prata aqui, né? A gente tem aquela impulsão lá, ó, e aquela segunda tentativa desenhando uma cunha e quando rompe, o mínimo que a gente pode ir, né? O alvo mais curto possível é provavelmente a máxima do movimento, e que no caso aqui da prata é muito longe, tem muito upside. Então é o tipo, olha lá, ó, olha que coisa linda, né, que aconteceu aqui no semanal do Bitcoin. Claro que o Bitcoin é um caso à parte, né, mas é esse tipo de estrutura, né, que eu quero que você preste atenção e que nós estamos olhando para ela agora na prata. É difícil de você assumir risco quando você não tem antes da formação estar completa, mas essas são sempre as melhores oportunidades, né? Você tá numa operação em que a formação gráfica ainda não está completa, mas que todos os indícios te levam a crer que ela vai acontecer, é onde você pega o melhor preço. E estando posicionado aqui onde eu tô, com isso aqui abaixo desse último fundo, eu tenho uma relação ganho e perda para essa operação fantástica, de como eu te mostrei lá, de 25 para 1, né? Então é minha opinião, uma ótima oportunidade para estar posicionado. Eu estou posicionado nos dois. Bom, é isso aí. Gostaria de lembrar você que os meus vídeos têm o intuito de mostrar as minhas alocações, como eu acho mais inteligente de alocar o meu capital. Espero ter ajudado você, mas o intuito não é falar para ninguém comprar ou vender nada. Você deve ser capaz de fazer suas próprias análises e entender qual é a melhor hora de alocar o seu capital em um ou dois ativos. Tudo bem? Espero que você tenha curtido. Deixa aqui o seu comentário. Um forte abraço. Eu te vejo no game.